Oitava que a gente Eu tenho vai. 2 rodadas, Vene Casagrande. 3. Pra Oitava, me nona e definir 10ª. onde é que eu vou estar. São 9 pontos, 9 né? pontos. Olha aí, cadê você? Alô, produção, prepara o aqui. fantasma, hein? Pô, O fantasma vai voltar, Eu produção. não, olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu juro Já pra falei. tu. Eu Cara, não... o fantasma vai trazer a vacina, Pedro. Vacina Diniz tá chegando. O Vasco vai Você tá ganhar na zona de sábado. rebaixamento. Vai ganhar sábado. Já vai ali empatar com o Fortaleza, que é o adversário, entendeu? A galera vai tropeçar. Depois o Vasco tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. Aí depois ele acordou. Nascimento. Mentira, eu vou dizer uma coisa pra tu. Posso falar um negócio? Você vai terminar essa rodada? Vai 12º colocado. Obrigado. O Vasco faz 9 pontos, no mínimo, até a parada pro Super Mundial. Pode anotar. Pode Quais são os anotar. adversários, você sabe de cabeça? Sem resenha agora. Cara, não vou saber de cabeça Mas é o agora, Fortaleza né? agora, né? É o Fortaleza, aí tem o São Paulo no Morumbi, isso Mas eu diz sei. que abriu a janela de contratação pro Vasco. Calma aí. Aí o Vasco contratou São Januário. São Exato. 4 jogos que ele vai poder jogar Vou te ajudar, Vini. direto. Fortaleza, Ah, em São Januário. Fluminense, Ó. no Maracanã, meio a meio. Tá? Difícil. Bragantino, em São Januário. Difícil. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Isso no Brasileiro. difícil esse. Tem Operário e Melgar, também em São Januário. Aí, 4 jogos em casa. Ai, que loucura. O operário meu galo, eu vou botar na conta do seu. O Vasco faz 9 pontos. DJ Careca, tá proibido de botar esse negócio de descer na hora do meu amigo Lucas Pedrosa. Olha lá que tá escrito ali. No Vasco, Fernando Diniz foi apresentado e mostrou o quê? Confiança. No elenco. Rodolfo. Um dos maiores desafios da carreira de Fernando Diniz, oficialmente apresentado ao clube, o treinador já mostrou seus principais objetivos no Vasco. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. O técnico terá seu reencontro com a torcida já amanhã no Caldeirão de São Januário, diante do Fortaleza. O time está a 8 jogos sem vencer e precisando de mudanças rápidas em campo. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas. Diniz não escondeu que está satisfeito com a escolha de estar no Vasco e que está mais preparado do que quando assumiu o Fluminense. O time atualmente no Brasileirão tem 7 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Com a partida de amanhã, a equipe da Colina terá uma sequência de 5 jogos no Rio, sendo 4 em São Januário. Oportunidade para trabalhar mais com o elenco e recuperar principalmente o mental do grupo, que está abalado com os últimos resultados. Depois do Brasileiro, o Vasco terá decisões pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. Com Diniz agora à frente do grupo, quem sabe o time finalmente volte a sorrir na temporada. Eu acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Atenção, atenção, pessoal aqui que trabalha na SBT, da redação. Gisele, Oliver, galera lá, a galera do comercial, Marcão. Segunda-feira, a gente tá garantindo vacinação aqui nesse programa. Perfeito. Se por acaso o Vasco vencer. Por Tem quê? que trazer a cartelinha lá de vacinação. Traz a Tem, cartelinha, tem. Carimbar. a Tem. camisa do Vasco. Quem vai ser o enfermeiro? Lucas Pedrosa. Cuidado com o vírus, hein? Voivoda. Vou vir de luva Tem, e tudo. ó, primeira dose, segunda dose. Tudo isso. Você sabia Ih, lá que o vem. Voivoda Lá vem, nunca Vene. ganhou do Vasco em Olha São aí, Januário? viu só, Venê? Tá Sempre falando... tem a primeira vez. né? Olha aqui, ó. Isso tudo porque o Lucas Pedrosa falou o quê, Venê Casagrande? Que o Vasco tem? Alergia à vitória. Alergia à Aí vitória. os jogadores, quando estão ganhando, começam a ficar vermelhos. Sabe? Aquela Nervoso. pessoa que tem Para de alergia a correr. camarão, que fica todo É, empolado. mais ou menos. Aí o Lucas Pedrosa falou que essa vacina chegou. Entendeu? Então a vacina chegou, o Vasco vencendo, vamos fazer a nossa campanha de vacinação Perfeito. aqui. Por favor, a galera que é Vasco aqui na redação, Tem venham autorização do vestidos Ministério segunda-feira. Público, né? Com Tem. certeza. Ah, tá. Sabe qual é o nome do ministro? Ah. Pedrinho. Lucas Pedrosa, fala pra mim como que tá o Vasco,
Você já viu aí, ou alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que não pode falar? Olha, é o quê? É o terceiro Treinamento. dele? Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era o do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que para mim vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem, pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu pelo menos ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Vojvoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí, quando você trabalha num grupo assim de atletas de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos e a cabeça conta, às vezes, quase igual ali num percentual do que a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador, eu falo isso aqui há um tempo, tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente, fora de série, que no caso o Vasco tem o Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio, que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro tem de Mas eu acho que em relação ao isso. Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste. Porque parece sempre que ele tá triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai Coutinho. E Vambora. por isso que o treinador tem sido tão diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Pra quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo. E como isso você diferente. bebe água. São Com 2 certeza. litros por dia, Venê. Cadê a sua caixa d'água? Vasco e Souza estão tratando da rescisão contratual. Cria não vai mais ficar no clube. É uma rescisão amigável. Olha que eu cobrei muito essa postura do Souza. Assim como o Vasco deu-lhe um voto de confiança para que ele voltasse ao clube, a pedido do Felipe Coutinho, ele não rendeu. E eu pedi que ele tivesse esse reconhecimento, fosse até a diretoria do Vasco para poder pedir rescisão contratual sem causar prejuízos aos cofres do clube. Souza, portanto, vai assinar a rescisão, deixando o Vasco da Gama. A situação do Léo Jardim, torcedor, é muito esquisito, é muito estranho. E eu vou detalhar para você. Você vai entender. Antes, Jorge Nicola, falando sobre isso. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora.
Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando uma assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo, uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção de que o Léo Jardim terá seu contrato prorrogado no Vasco e o Vasco não tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. Se o Léo Jardim permanecer no Vasco por mais 5 jogos, fatalmente ele vai atingir a marca de 50% dos jogos no ano, porque a gente só vai ter uma exatidão no final do ano. Quantos jogos o Vasco vai disputar em 2025? Algo em torno de 60, mas a gente não tem como precisar, pois não sabemos até onde o Vasco vai na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Mas tomando por base aí 60, entre 58 e 62 jogos mais ou menos, se o Léo Jardim atingir a marca de 30, 33 jogos, 32 jogos, ele atinge 50%, tem uma renovação automática, permanecendo no Vasco por mais um ano com um aumento salarial pequeno em cima do contrato atual. Não seria muito melhor para o Léo Jardim aceitar a proposta do Vasco, tendo aumento salarial bem superior ao atual, permanecendo por mais tempo no Vasco? É o normal. E por que ele não aceita? Então ele está esperando uma proposta de um outro clube. Se essa proposta vier, terá que pagar uma multa rescisória ao Vasco da Gama. Por isso que está esquisita essa história, a não ser que o Léo Jardim peça para não jogar. Aí é um problema jurídico de um funcionário não querendo trabalhar. Por isso que eu digo que tem boi na linha. Está muito estranha essa história. O Léo Jardim, se jogar mais 5 partidas, será obrigado a permanecer no Vasco sob força de contrato, tendo um aumento pequeno. Tá esquisito, tá esquisito. Quero o seu comentário. Comente aqui sobre o Capasso, torcedor. Mais uma vez uma pergunta formulada pelo canal A Hora do Vasco em relação ao Capasso. E muita gente não entende. Vocês querem o Capasso? Vocês defendem o Capasso? Vocês acham que o Capasso pode jogar? O Capasso é muito ruim. Isso a gente sabe. A gente precisa saber do técnico. A gente precisa perguntar para o treinador se ele pretende ou não utilizar o Capasso. Quando você faz uma pergunta em relação a um atleta, você não está defendendo o atleta. Você precisa saber do técnico, que é o mais importante, se ele pretende ou não usar o Capasso. E muitos não conseguem entender isso aí. Durante a entrevista coletiva, o Fernando Diniz deixou claro, não conta com o Capasso, e rasgou elogios ao Felipe Coutinho. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato, é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento, assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho
é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. É um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Eu acho que o Fernando Diniz vai potencializar demais o Felipe Coutinho. Tem um contrato que termina agora no meio do ano. O Vasco precisa negociar isso aí com o Aston Villa, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco da Gama para vocês, tá bom? Vasco da Gama aí, que vem de resultados ruins, né? Tem a chance de conseguir se recuperar agora em São Januário contra o Fortaleza. Fernando Diniz ainda não venceu a frente no time do Vasco e procura aí sua primeira vitória como técnico do Cruz Valtino. Deixe a sua opinião, o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, vamos Vasco.